paz, minhas amadas, é um privilégio falar mais uma vez do amor de Deus, que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, assim como o Senhor Jesus já tem falado na minha vida a respeito desse assunto. Uma pergunta que eu quero deixar para você nesse dia: quando o impossível pode se tornar possível na minha e na sua vida? Quando que isso pode acontecer, minhas amadas? Quando que o impossível pode se realizar em nossas vidas? Assim como aconteceu na vida de Abraão e Sara. Eles tinham a promessa de ter um filho. Eles tinham a promessa de Deus. Abraão já com 100 anos de idade, Sara com 90 anos. Humanamente seria impossível ainda naquela idade eles gerar um filho. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu na vida deles. Quando que o impossível, então, ele pode se tornar possível na minha vida e na sua vida, assim como aconteceu na vida de Abraão e Sara, que puderam gerar, que puderam ter filhos mesmo com avançada idade? Quando o impossível se torna possível, assim como aconteceu na vida de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, a palavra de Deus diz que ele já cheirava mal. Já tinha sido sepultado há 4 dias. O impossível se tornou possível quando Jesus chegou. Quando Jesus ordenou: Lázaro, sai para fora. Jesus faz toda a diferença. Deus faz toda a diferença. O impossível pode se tornar possível na nossa vida através da palavra de Jesus, através da palavra de Deus nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por momentos onde humanamente seja impossível mudar aquela situação. Talvez algo que você está passando ou vivendo no momento que seja humanamente impossível de mudar aquela história, aquela situação em que você se encontra, algum relacionamento que foi quebrado, finanças destruídas, uma doença que a medicina não consegue talvez nem descobrir e nem tenha cura para isso. Quando que o impossível pode acontecer nas nossas vidas? Quando, amados? Quando Jesus chega. Quando Ele chega, Ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele tem o poder de fazer milagres. Ele tem o poder de agir nas nossas vidas. O milagre acontece. O impossível acontece quando Deus age em nós, quando Deus age por nós e quando Deus age nos usando também para mudar a situação, para mudar a história de alguém, para mudar aquela situação que talvez humanamente ninguém consiga resolver, que as tuas forças não são capazes de resolver, que através do teu braço ou até mesmo do teu muito querer, nada disso pode resolver ou mudar. Mas quando Jesus chega, a história pode ser diferente. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Você crê nisso? Então deixa Deus agir em você, por você, através de você. Deixa Deus agir. Quando a gente aprende a entregar tudo nas mãos dele e confiar neste Deus. A palavra do Senhor em Marcos 10, 27 diz assim: Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para Deus não existe a palavra impossível. Deus não conhece essa palavra, porque Ele é o Deus que realiza o impossível. Para Deus não existe a impossibilidade humana. Podemos dizer assim que é o ambiente ideal para Deus agir. A impossibilidade humana, quando as nossas forças se esgotam, quando a nossa sabedoria já não é mais o suficiente, aí sim é o momento ideal de Deus mostrar o seu poder, de Deus fazer o milagre, de Deus fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Amém? O impossível também ele pode se tornar possível na nossa vida quando nós usamos a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
E a palavra de Deus também diz que aquele que crê verá a sua glória. Ou seja, aquele que crê, aquele que confiar, vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo, vai ver o impossível se realizando, vai ver o milagre acontecendo. Mateus 17, 20, Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O Senhor Jesus está dizendo que nada vai ser impossível para mim, nada vai ser impossível para você. Quando? Quando a gente aprender a usar a nossa fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, mas que pode gerar uma planta grande. Talvez você diga assim: ah, mas a minha fé é tão pequena. Mas comece a usar, comece a praticar, comece a colocar em prática a fé, comece a declarar a vitória, comece a declarar que o Senhor tem o poder de mudar a situação e a sua história. E Ele faz o milagre acontecer na sua vida, na minha vida. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível. Quando você usar a sua fé, nada será impossível para você, diz o Senhor. Marcos 11, 24, porque eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Talvez nós muitas vezes, estamos anos orando, pedindo por algo, mas a palavra de Deus diz, quando vocês pedirem, creiam que já receberam. Quando a gente pede algo, não é dizer amém e já começar a duvidar, será que vai acontecer? Quando você pedir algo, creia que você já recebeu aquilo que você acabou de pedir. E a palavra de Deus diz que assim será. Ou seja, para isso é preciso ter fé. É preciso acreditar. E o impossível vai se realizar na minha vida e na sua vida. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do impossível que Deus pode fazer por você. Se aos teus olhos é impossível, para Deus não. Deus é o Deus que realiza o impossível. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que pode transformar a situação mais difícil que você esteja enfrentando. Ele pode mudar a sua vida, a sua história. Amém? Então creia no poder de Deus. Senhor, eu abençoo, Pai, essas vidas que estão me ouvindo. Aonde esta mensagem chegar, que a Tua presença, Senhor, esteja comigo. Que a Tua presença esteja tocando nos corações de cada um que ouvir essa mensagem. Talvez a situação que ela esteja passando seja de dor. Uma dor de um relacionamento destruído, de um casamento fracassado, de relacionamento com filhos que se afastaram. Uma dor tão grande de uma enfermidade que talvez não tem cura para a medicina, ou que talvez a medicina nem encontrou o que é a causa daquele problema. Mas o Senhor é o Deus que realiza o impossível. O Senhor é o Deus que gerou o impossível na vida de Abraão e Sara. O Senhor é o Deus que fez o impossível na vida de Lázaro, que já cheirava mal dentro de um túmulo. O Senhor é o Deus que faz o impossível hoje ainda nas nossas vidas, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus, não mudou, jamais mudará. Eu creio no Teu milagre. Alcança esta vida que está me ouvindo neste momento. Alcança esta vida que está enferma, que está passando por lutas, dificuldades, onde homens não podem ajudar, onde o ser humano não pode fazer nada por ela, onde homem nenhum pode ajudar ela neste momento, mas a Tua mão alcança aonde ela estiver e faz o impossível se realizar hoje ainda, nesta vida, nesta casa, nesta família, nestas finanças, porque eu creio no Deus que realiza o impossível. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas vidas. Obrigada, Senhor. Fica com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe.